Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de eletrodinâmica. Lembrando que a gente está falando sobre circuitos elétricos, lei de Ohm, e hoje a gente vai entrar num assunto novo, que seria a associação de resistores, tá? A gente vai agora dar mais segmento, né, ao nosso estudo aí, e agora a gente vai falar sobre termos mais técnicos. Quando a gente falar sobre circuito elétrico, a gente vai sempre colocar a representação técnica de um circuito elétrico, não mais aqueles desenhos tipos de uma pilha, de uma lâmpada e tal. A gente vai sempre representar a tensão ou diferença de potencial, que a gente vai falar sempre sobre uma fonte contínua de energia, que sempre vai estar representado por um tracinho grande e um tracinho menor. O tracinho grande representando a parte positiva e o menor representando a parte negativa. Essa junção aqui, esses caminhos, são os nossos condutores, os nossos fios condutores. E esse vai e venzinho aqui de fios, né, de condutor, a gente sempre representa isso aqui por uma resistência elétrica. Então aqui é o nosso resistor, I é a nossa corrente elétrica e V é a nossa tensão ou diferença de potencial, tá? Então eu tenho aqui esse primeiro exemplo aqui, que eu coloquei qual é a corrente elétrica que percorre esse circuito aqui. Lembrando que para a corrente poder circular aqui nesse circuito elétrico, sempre ele tem que estar fechado, né? Porque se ele tivesse aberto, por exemplo, se ele tivesse algum rompimentozinho aqui, o elétron não teria condições de circular por aquele percurso, tá? Então aqui a gente está falando de algo que está fechadinho. Bom, então aqui a gente sabe que tem que aplicar o quê? A primeira lei de Ohm, que a gente sabe que é V é igual a R vezes I. Ou, pra gente, aqui a gente vai sempre falar no quem vê, ri, tá? Que V é a tensão ou diferença de potencial, que é igual ao produto da resistência, tá? Vezes a corrente elétrica. Como aqui eu estou querendo saber da corrente elétrica, eu quero saber o I, eu vou pegar esse Rzinho aqui que está acompanhando ele e vou passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar fazendo a divisão. Então aqui nós temos que I é igual a V sobre R, tá? Colocando então os valores, a gente vai ter que I é igual a 12 volts de tensão que a gente tinha ali, dividido por 3 ohms de resistência elétrica. Então 12 dividido por 3, a gente vai ter uma corrente elétrica aí de 4 amperes, ok? Até então, como é só a aplicação mesmo da primeira lei de Ohm, tá tudo tranquilo. Essa altura do campeonato a gente já tá show de bola nisso, né? Mas e aí, nem sempre os nossos circuitos elétricos eles são dotados apenas de um resistor. Como quem trabalha um pouco ou já teve noção de uma placa de vídeo, uma placa de computador, alguma coisa assim, sempre são dotadas de vários componentes elétricos, não é só um resistor, são vários, né? E aí, imagina que eu tenho um circuito com vários resistores e eu tenho que saber como trabalhar, como calcular a resistência elétrica daquele circuito, tá bom? Os circuitos, eles podem estar de duas formas diferentes, certo? Ele pode ser em série ou em paralelo. Ou ainda, pessoal, eu posso ter também uma terceira etapa, que seria a composição de séries e paralelos. O que é série e o que é paralelo? Por exemplo, quando você está assistindo uma série, você está vendo algo que é sequencial. Vem primeiro um episódio, depois o outro e assim sucessivamente. Com os resistores é da mesma forma, tá? Eu tenho a corrente elétrica, nesse caso aqui, a corrente elétrica, ela parte aqui do positivo, lembra do sentido convencional? Ela parte daqui e ela tem esse percurso aqui. Então, ela vem primeiro para esse resistor, depois ela vem para esse, depois esse e depois esse. Então, ou seja, quando eles estão em série, a corrente elétrica ela só tem um caminho, tá ok? Então, ela é a mesma, a corrente é igual em todos os resistores. A corrente ela é a mesma, porque ela passa por um mesmo caminho, então ela é a mesma em todos os resistores, tá? Como é que a gente faz para que o resistor associado em série eu tenha uma resistência equivalente? Que a gente chama de REC, que vem de R equivalente. A resistência equivalente é você só somar as resistências todas. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, 10 ohms é o primeiro resistor, então eu vou somar 10 mais o segundo, que é de 2 ohms, mais o terceiro, 3 ohms, mais o quarto aqui, que são 5 ohms.
Então, 10 mais 2, 12, mais 3, 15, mais 5, 20. Então, a resistência equivalente é a resistência de 20 ohms. É como se todos esses resistores, todos eles juntos, fizessem o mesmo papel de um só resistor de 20 ohms, ok? Então, a resistência equivalente num circuito em resistores em série é só você somar todas as resistências. Mole, mole, né? Mas, como nem tudo é perfeito, sempre vai ter uma dificuldadezinha. E essa dificuldade é a resistência em paralelo, tá? Paralelo, pessoal, é sempre um do ladinho do outro, mantendo sempre aquela distância, né? Por exemplo, as linhas do seu caderno são linhas paralelas, correto? E aí é isso que vai acontecer aqui. Os resistores eles sempre vão estar um do ladinho do outro, mas eles poderiam também estar na vertical, tá? Um sobre o outro. Nesse caso aqui, a diferença de potencial aqui, ela vai estar atuando em todos eles ao mesmo tempo. O que vai acontecer diferente aqui do outro caso? Nesse caso dos resistores em série, a diferença de potencial ela vai estar sendo a energia que ela vai estar sendo consumida. Pegou um pouquinho para esse, um pouquinho para esse, um pouquinho para esse. Então a tensão é diferente, mas aqui a corrente é igual. Nesse caso é o inverso, é o oposto. A tensão aqui, ela é a mesma, para eles. Ela vai ser a mesma diferença de potencial. O positivo desse é igual ao positivo desse. O negativo desse é igual ao negativo desse. Então aqui a tensão é igual. Mas o que acontece com a corrente elétrica? Quando a corrente elétrica ela chega nesse pontinho aqui, ela vai encontrar dois caminhos. Então ela vai fazer o quê? Ela vai se dividindo, tá bom? Não é igualmente se os resistores forem diferentes. Nesse caso aqui são resistores diferentes. 3 ohms e 6 ohms. Lembra que quanto maior a resistência, o que vai acontecendo? A corrente vai diminuindo, né? Então, para esse cara vai passar um pouquinho, para esse aqui vai passar um pouco mais, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? Que a corrente no circuito paralelo, nos resistores que estão em paralelo, ela sempre vai ser o quê? Diferente, tá bom? Ela vai ser dividida em o que a gente chama aqui de cada nó. Cada caminhozinho que vai se abrindo aí, ela vai passando uma parte para um lado, outra parte para o outro lado. Pensando ainda naquela situação dos canos de água, né? Se eu tivesse ali uma subdivisão ali, um joelho, né? Aquela coisa assim que divide os canos ali, aonde tiver cano, vai indo água. Então, a água vai se dividindo para cada caminho que tiver. A distribuição de água, por exemplo, da nossa casa é assim, para cada local que tiver, né, um cano ali, uma distribuição, vai a água sendo dividida para cada caminho que ela tiver. É nesse caso aqui. É igual ao circuito em série, que a gente somava tudo? Não é igual, porque a gente vai somar sim, mas a gente não vai somar a resistência em si, vai somar o inverso dela. O que é o inverso de uma resistência? Se ela, no caso, vale 3 ohms, como é o caso dessa primeira aqui, ela, na verdade, o inverso dela vai ser 1 sobre 3. Se aqui são 6 ohms, o inverso dela é 1 sobre 6, tá? E aí a tia botou errado aqui, porque, na verdade, é 1 sobre rec, tá? O inverso da resistência equivalente é o somatório do inverso das resistências, tá bom? Vamos lembrar da matemática como é que a gente faz isso. Soma de frações com denominadores diferentes. Os denominadores são diferentes, então tem que fazer entre eles o quê? O MMC. E o MMC entre 3 e 6, a gente vai ver que é o próprio 6, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aí, olha só, 3, para ele virar 6, eu multipliquei por 2. Então, na verdade, eu vou ter que multiplicar pela mesma coisa aqui em cima, né? 1 vezes 2 dá 2. Agora aqui, 6, para ele virar 6 não precisou mudar nada, então não vou mudar nada na de cima, tá bom? Então, vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente. Denominadores agora, eles têm o mesmo valor. Então, agora o que eu faço? Repito o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, o inverso da resistência equivalente vale 6. Quando a gente chega nesse ponto aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente não quer saber o inverso da resistência equivalente, quer saber o valor da própria resistência. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, produto dos meios pelos extremos. Vou multiplicar cruzado. 3 vezes rec
que é igual a 6 vezes 1. Então, a gente vai ter 3 rec, que é igual a 6. O 3 que está multiplicando a resistência equivalente passa para o outro lado dividindo. Então, rec é igual a 6 sobre 3, que vai me dar 2 ohms. Então, professora, o que significa isso? Significa que esses dois resistores aqui, eles poderiam ser substituídos por um só resistor de 2 ohms. Bom? Aí, o que acontece? Eu vou... parece que é um pouquinho complicado, depois eu vou deixar a fotografia do quadro para vocês aí, para vocês irem acompanharem passo a passo. Parece que é complicado, mas não é. Existe um macetezinho também aqui que eu posso estar passando para vocês. Bom, é a regrinha do produto pela soma. Toda vez que eu tiver resistores em paralelo, a cada 2 resistores em paralelo eu posso aplicar isso aqui. Isso aqui só é aplicável para 2. Se tiverem 3, 4, 10, eu sempre vou ter que separar eles de 2 em 2 e o resultado eu faço com um outro resistor, tá? Mas o macetinho é o seguinte: você faz o produto dos resistores e divide pela soma dos resistores. Então, olha só, do nosso exemplo aqui, desse mesmo exemplo que eu fiz a soma do inverso, eu vou fazer pelo macete do produto pela soma. Vai dar o mesmo valor, tá? Vamos lá. Qual é o produto de 3 vezes 6? Bom, 3 vezes 6 dá 18. E qual é a soma de 3 mais 6? Dá 9. Então, eu vou ter aqui, ó, 18 sobre 9, que dá 2. Bem mais rápido do que a gente fez antes, né? Então, mas eu tenho que explicar a regra geral para poder explicar o macete. Então, olha só, eu tenho aqui o mesmo valor do que quando a gente fez a conta aqui pela soma do inverso, certo? Então, nós temos uma situação onde, se eles tiverem resistores associados em série, é só somá-los normalmente, na ordem que eles aparecem, e em paralelo eu somo o inverso ou eu faço a regrinha do produto pela soma, que aí eu encontro qual é o resistor que seria possível substituir esses dois aqui para dar resistência equivalente entre eles. Professora, mas para que me serviria um resistor de 2 ohms aqui, sendo que eu tenho resistores maiores ali? Depende do seu circuito. Tem pessoas, às vezes, que, por exemplo, tem lá sua caixinha de resistores e ela tem um resistor de 5 e de 10, mas ele precisaria, por exemplo, de um resistor menor do que isso. Se ele fizer o paralelo entre eles, ele pode chegar àquela resistência que ele precisaria utilizando resistores que ele tem sem precisar comprar. Tá? Então é um artifício a mais para você descobrir aí esse mundo nosso aí da eletrodinâmica, tá bom? Beijo, meus amores, espero que tudo tenha se esclarecido aí para vocês. E qualquer dúvida é só vocês me contactarem na plataforma, tá bom? Mandem mensagem. Beijo, saudade de todos. Tchau, tchau.